Hoje eu vou falar, Deus tem falado comigo Dieu estes m'a dias parlé ces derniers jours para eu falar da fé. pour que je parle au sujet de la foi. O justo vive pela fé. Le juste vit par la Se ele foi. recuar, a minha alma não tem prazer. S'il recule, mon âme n'a Diz a plus de Bíblia. plaisir, dit la Bible. Amém? Amen. Então a fé é a Alors la realidade do foi, invisível. la réalité de l'invisible. Amen. Amen. Deus não nos manda andar pelas emoções. Dieu ne nous demande pas de marcher par nos émotions. Deus não nos manda andar pelos frutos espirituais. Il ne nous demande pas non plus de marcher selon les fruits spirituels. Nós devemos ter os frutos Nous espirituais da devons nossa avoir les vida, fruits de l'esprit dans notre vie. mas Deus não nos manda andar Mais pelos Dieu frutos ne espirituais. nous demande pas de marcher par les fruits de l'esprit. Deus nos manda andar Dieu nous demande de marcher pela fé. par la foi. Pela fé. Par la foi. Pela fé. Par la foi. Então fé é Alors muito la importante na vida foi, do c'est crente. quelque chose de très important dans la vie du Até croyant. porque a Bíblia diz em D'ailleurs, la Hebreus Bible dit dans Hébreu que sem fé é que impossível sans agradar a la Deus. foi, il est impossible de plaire à Dieu. Os irmãos estão comigo? Vous êtes avec moi? Quantos estão comigo hoje? Combien sont avec moi aujourd'hui? Amém. Dites Amen. Sem fé é Sans impossível la agradar a foi, il Deus. est impossible de plaire à Dieu. Oh, irmãos, se diz que sem fé é Et impossível s'il est agradar a dit que Deus, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, não é difícil de entender ça n'est pas donc très difficile de comprendre que com fé nós agradamos a Deus. qu'avec la foi, nous lui plaisons, nous lui Eu vou sommes beber água agréables. muitas vezes, irmãos. Eu vou beber água muitas Je vais vezes. boire souvent. Amém. Hebreus capítulo 11, verso 1. Hébreux chapitre 11 et le verset 1. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Os irmãos, ajudem-me a pregar hoje. Aidez-moi à prêcher aujourd'hui. Eu normalmente estou sempre com pressa. Normalement, je suis toujours pressée. Hoje não tenho pressa Aujourd'hui, nenhuma. je ne suis pas pressée du Porque a tout. fé vem pelo Parce ouvir. que la foi vient de ce qu'on entend Ouvir a palavra et de on Deus. entend la parole de Dieu. A fé não vem pelo ouvir dizer. La foi ne vient pas parce que l'on entend dire. Quantos estão comigo? Combien sont avec moi? Eu ouvi o pastor J'ai Euclides entendu dizer. le pasteur Euclide dire. Eu ouvi a irmã J'ai Yannick entendu dizer. la sœur Yannick dire. Eu ouvi o pastor J'ai Pascoal a entendu dizer. le pasteur Pasquale dire. Não. Non, non, non. A fé não vem por aí. La foi ne vient pas par A fé là. vem por La ouvir foi vient de ce qu'on entend. a palavra de Deus. Quand on entend la parole de Dieu. Às vezes a palavra de Deus vem através de Parfois, pessoas. la parole de Dieu vient à travers des Amém. personnes. Mas a fé vem. Mais la És tu foi que tens de vient, receber essa c'est toi palavra qui para dois ti. recevoir cette parole pour toi. E nunca apoiar a tua fé Et ne jamais baser ta naquilo foi que o outro disse. basé sur ce que l'autre dit. Mas basear a tua fé Mais tu dois baser ta naquilo que a foi palavra de sur Deus ce te que diz. la parole de Dieu te dit. Amém. Amen. Eu creio mais na Je palavra crois de Deus plus dans la parole de Dieu do que em qualquer outra coisa. que dans n'importe quelle autre chose. Os irmãos concordam comigo? Vous êtes d'accord avec moi? E às vezes, irmãos, Et parfois, nós somos encontrados nous nous trouvons a dar mais crédito ou confiar muito mais nas nossas palavras que na palavra de à Deus. donner du crédit et à faire confiance plus dans nos propres paroles que dans la parole de Dieu. Ah, irmão, eu hoje vou abrir o meu coração. Aujourd'hui, je vais ouvrir mon cœur. Ninguém se zangue Que comigo porque personne é a ne se palavra de Deus. fâche avec moi parce que c'est la parole de Vamos Dieu. aqui a um pequeno exemplo. Je vous donne un petit exemple. Quantos acreditam Combien croient que Jesus Cristo levou todas as que nossas dores Jésus-Christ a e pris todas as nossas toutes nos enfermidades? douleurs et toutes nos infirmités? Mas quem acredita, diga Mais- com fé, com Et júbilo. celui qui croit, dites réellement avec foi, avec un cri de joie. Ah, On y va. amém! Amen. Glória a Deus! Gloire à Dieu. Os irmãos acreditam? Est-ce que vous croyez? Então por que o irmão me vem dizer que está doente? Alors pourquoi venez-vous me dire que vous êtes malade? Vamos lá outra vez. On recommence. Há momentos que é melhor ficar calado que Il y a des falar. moments où il vaut mieux se taire plutôt que de parler. O irmão acredita Est-ce que tu crois, bien-aimé, que Jesus já levou que Jésus a déjà pris todas as suas enfermidades. toutes tes maladies? Quem está doente? Qui est malade? Amém. Aprenderam. Vous avez appris. Glória a Deus. Amém. Às vezes, irmãos, Parfois, nós lançamos sobre Deus a nossa ansiedade, nous lançons sur Dieu toutes nos inquiétudes, mas nós continuamos a andar como se o fardo estivesse em cima de nós. mais nous continuons à marcher comme si le fardeau était encore sur nous. Quando eu tenho um fardo sobre mim, Lorsque j'ai un fardeau sur moi, este fardo é leve. ce fardeau est léger. Mas imagina que este fardo Mais é muito imaginez pesado. que c'est quelque chose de très lourd. E eu ando com esse fardo Et je marche avec ce Eu fardeau. ando assim. Et je marche comme ça. porque ele é muito pesado. Parce qu'il est très lourd. E a Bíblia diz Et la lançando Bible sobre dit, déchargez-vous sur lui. Deus Déchargez-vous sur toda Dieu a vossa ansiedade. de tout ce qui vous Bom, préoccupe. eu vou colocar Alors, a minha je ansiedade em vais Deus. mettre ce qui me préoccupe sur Dieu. Ok? Ok? Aonde é que está a minha Où ansiedade? se trouve maintenant mon problème? Quem tem? Qui l'a? Ajudem-me, irmãos. Aidez-moi.
qu'il l'a maintenant. Deus. Dieu. Então por que continua a Alors andar assim? pourquoi est-ce que je continue à marcher comme ça? Esse é o nosso problema às vezes, Ça, c'est irmãos. notre problème souvent. Que Deus nos ajude, Que irmãos. Dieu nous aide. Eu disse aos irmãos que eu Je vous ai tive 2 meses aí. Que je viens de traverser 2 mois Eu pensava que eu estava a esconder muito bem isso. où je pensais que je cachais très bien cela Eu d'ailleurs. estava muito preocupado. Et où irmãos, j'étais muito vraiment preocupado, très inquiet, très inquiet. Muito preocupado. J'étais tudo. très O inquiet, coração muito dorido. avec mon cœur très blessé, Com vontade de gritar e dizer avec algumas l'envie de verdades. crier et de dire certaines vérités. Porque as pessoas às vezes mentem ao nosso Parce que respeito. parfois les personnes racontent des mensonges à notre Às vezes as pessoas sujet. arranjam coisas a nosso Parfois respeito. les personnes trouvent des choses, parlent de As pessoas choses à às vezes notre vão sujet. tentar contaminar os Et elles vont outros. essayer de contaminer les Levam a sua autres. mentira Elles emmènent leurs para contaminar mensonges os outros. pour contaminer les autres. E o meu coração estava Et dorido, mon irmãos. cœur était vraiment blessé. E depois tive 10 dias de férias. Ensuite, j'ai eu 10 jours de vacances Foi uma grande bênção. qui ont été d'une grande Que bénédiction. há 8 anos que eu não tinha assim um tempo tão Et ça abençoado fait na 8 minha ans vida. que je n'avais pas un temps béni comme celui-ci dans Tempo ma vie. de lazer. C'est un temps de plaisir, en fait. Nesses últimos anos eu passava o Natal sozinho. Ces dernières années, je passais Noël tout seul. Literalmente sozinho. Littéralement tout E nos seul. últimos anos eu fazia Et mesmo les questão de estar Dernières sozinho. années, je souhaitais le passer tout seul. Porque onde eu ia eu estava Parce com os que là où outros. j'allais, j'étais avec les Não autres. era a minha família. Mais ça não. n'était pas ma famille. Toda a gente me tratava bem. Tout le monde me traitait très bien. Mas eu estava num lugar que não era Mais meu. j'étais dans un endroit qui n'était pas Pelo le menos mien. era assim que eu me En tout cas, sentia. c'est comme ça que je le ressentais. Então este ano, Alors cette année, ça fait do bien. Hein? soube bem. Foi um tempo Ça a été espetacular. un temps vraiment trop bien. Mas a nível espiritual, Mais au niveau spirituel, aquilo abaixa bocadinho o nível. du coup, le niveau a un peu diminué. Baixa um bocadinho. Porquê? Pourquoi? Porque a intensidade da oração não é a Parce que mesma. l'intensité de prière n'est pas la même. A intensidade de ler a palavra e escutar a L'intensité où on palavra lit la parole, où não on é a écoute la mesma. parole n'est pas la Não é même. errado. Et ça n'est pas mauvais. Amém, irmãos? Amen. Deus descansou também. Dieu s'est également reposé. E o pastor precisa Et le descansar pasteur a também. besoin également de se Mas, no reposer. entanto, Mais estando cependant, nesse turbilhão de preocupação, alors que j'étais dans ce tourbillon de préoccupations, não me ajudou nada. ça ne m'a pas aidé. Até que domingo passado, Jusqu'à ce que dimanche dernier, alguém me disse assim, o pastor está muito quelqu'un est preocupado. venu me dire, pasteur, vous êtes très préoccupé. Eu não. J'ai dit, moi, Tô bem. non. Não estou, Non, não je estou vais tão bien. mesmo preocupado. Et la personne me dit, non, vous êtes E préoccupé. outra pessoa me disse uma Une coisa autre, que et me quelqu'un marcou d'autre m'a dit bastante. quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Nós sentimos essa preocupação. Et cette personne a dit, nous sentons cette préoccupation. E isso eu fui para casa Et ça, je suis rentrée chez moi. e comecei a orar, a pedir a Deus. Disse, não, Et j'ai commencé à prier et à Deus, demander au Seigneur. tu me chamaste. J'ai dit, non, Seigneur, tu m'as appelé. Amém. Tu me levantaste. Tu m'as levé. Amém. Tu não me levantaste para ser chorão. Tu ne m'as pas levé pour être un pleureur, un pleurnicheur. E eu parece que eu tenho diploma Et em moi, j'ai chorão. l'impression d'avoir le diplôme du pleurnicheur. Eu choro muito, irmãos. Je pleure Infelizmente beaucoup. choro muito. Malheureusement, je pleure beaucoup. Deus não me chamou para me lamentar. Dieu ne m'a pas appelé pour me lamenter. Até porque eu tenho mais coisas para dar graças a Deus D'ailleurs, do que para parce me que j'ai lamentar. plus de choses pour rendre grâce à Dieu Eu que estive pour me fora 2 lamenter. domingos J'ai été absent pendant 2 dimanches. e todos os cultos que eu Et assisti, tous les cultes auxquels j'ai assisté, para mim foram melhores pour quando eu moi, estou. ça a été des meilleurs cultes que lorsque je suis présent. Cultos Des abençoados. cultes bénis. Obrigado, pastor Pascoal, Merci, pela Pasteur palavra Pasquale, maravilhosa. pour la parole Das duas merveilleuse. vezes. Les Quantos 2 podem dizer fois, amém? combien peuvent dire Amen? Amém. Então eu tenho mais motivos para Alors dar j'ai graças a Deus. plus de raisons de donner grâce à Dieu. Mas eu deixei que de alguma forma Mais j'ai laissé a que d'une preocupação certaine tomasse manière, conta do meu la coração. préoccupation prenne mon cœur. E na quarta-feira Deus me envolveu. Et mercredi, le Seigneur vraiment m'a Eu disse, saisi. Senhor, a partir de hoje, Et j'ai dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, eu não vou só ficar doente. je ne vais non pas seulement ne pas Há tomber 4 anos malade, que eu não fico ça fait doente. 4 ans que je ne tombe pas O malade. diabo tenta várias vezes, mas não consegue. Satan essaye parfois, mais il n'y arrive pas. Eu não vou mais ficar preocupado por Et je ne nada vais deste non mundo. plus rester préoccupé par quoi que ce soit. Amém? Amém. É a minha escolha, irmãos. C'est mon choix. Eu não vou ficar Je ne preocupado com vais mais plus me nada. préoccuper avec quoi que ce soit. Porque isto aqui Parce que ça ici, já não é meu. ça n'est plus à moi. Já não é meu. Ça n'est plus à moi. Já não é meu. Ça n'est Já plus à lancei moi. sobre o Je Senhor. l'ai déjà Aleluia. déchargé Eu sur le estou Seigneur. livre. Je suis libre. Livre estou, livre estou. Je suis libre. Pela graça de... O meu sogro, quando eu me vinha embora, disse: Mon livre estou, beau-père, livre lorsque je estou. suis partie, il m'a dit, je suis libre, je Mais- suis libre. Ele estava a brincar Mais il comigo. plaisantait, bien Esta sûr. liberdade aqui é Cette diferente. liberté ici est différente. Livre estou. Je suis libre. Quantos podem dizer amém? Combien peuvent dire Amen? Livre estou. Je suis libre. Não ando mais por Je aquilo que ne eu marche vejo. plus par ce que je Mas eu vois, ando pela mais fé. je marche par la foi. Qualquer preocupação que vier, Quelle que soit la préoccupation eu qui vou viendra, lançar sobre je Jesus. vais me décharger Em d'elle sur nome de Jésus. Jesus. Au nom de Vamos Jésus. orar. Nous allons prier.
Pai, nesta manhã, Père, ce matin, eu preciso da tua graça. j'ai besoin de ta grâce. Eu preciso da tua direção. J'ai besoin de ta direction. Eu preciso da tua unção. J'ai besoin de ton Assim onction. como a Nathalie Tout comme também Nathalie également. precisa da tua unção. Elle a besoin de ton Precisa da onction. tua graça. Elle a besoin de ta Nós grâce. lançamos Nous, toda a nossa nous nous preocupação sobre déchargeons ti. sur toi de toutes Seja nos o que for. inquiétudes, quelles qu'elles Tu já soient. tomaste Tu conta, as Deus. déjà pris Não há soin razão para estar de nous. preocupado. Il n'y a aucune raison pour que l'on soit Não há inquiet. razão para o teu povo Il estar n'y a aucune raison preocupado. pour que ton peuple soit Tu inquiet. estás no nosso futuro Tu es dans notre a preparar o futur, teu melhor en para a train de nossa vida. préparer ce qu'il y a de meilleur E eu pour notre declaro vie. nesta Et je manhã déclare ce que nós matin andamos por que fé nous marchons par e la não foi por vista. et non par la Em vue, nome de au Jesus. nom de Jésus. Amém. Amen. Hebreus capítulo Amen. 11, Hébreux verso 1. chapitre 11 et verset 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amém. Amen. Em primeiro lugar, irmãos, Tout d'abord, a fé não é um sentimento. la foi n'est pas un sentiment. Os irmãos hoje não estou aqui. Vous n'êtes pas là aujourd'hui. Eu disse que a fé não é um J'ai dit sentimento. que la foi n'est pas un sentiment. A fé também não é um palpite. Ça n'est pas non plus une intuition. Amém? Como? Une intuition. Jamais eu escutei esse mão. Ah. A fé não é um Ça n'est palpite. pas non plus une intuition. Não é um desejo positivo. Ça n'est pas non plus un souhait positif. Amém? Amen. A fé não é um sentimento, Ça n'est pas un sentiment. não é um palpite, C'est pas une intuition. também não é um desejo Et c'est positivo. pas non plus un souhait positif. A fé é uma força espiritual, La irmãos, foi est une force spirituelle que vem quando ouvimos a palavra qui de Deus. vient lorsque nous écoutons la parole de Quando Dieu. nós abrimos o nosso coração Lorsque para a nous palavra de ouvrons Deus. notre cœur pour la parole de Amen. Dieu. Irmãos, para mim o campo da fé, Pour moi, é uma área le que eu gosto champ muito. de la foi, c'est vraiment un domaine que j'aime beaucoup. Eu quando me converti, Lorsque je me suis convertie, fiquei encantado pela fé. je suis restée enchantée par la foi. Graças a Deus, pessoas puseram bons livros nas minhas mãos. Grâce à Dieu, il y a des personnes qui ont mis de bons livres entre mes mains. Amém. Livros como A Quarta Des livres Dimensão. comme La quatrième dimension. Era jovem, mas li 4 vezes J'étais esse livro. jeune, mais j'ai lu 4 fois ce livre. Esse livro empolgou-me. Ce livre m'a vraiment motivée. Mas o livro que eu mais gostava na Mais Bíblia le livre que j'aimais le plus dans la e Bible que mais me empolgava na Bíblia et qui me motivait le plus dans la vie, era Atos dos Apóstolos. c'était les Actes des Apôtres. Amém. Eu gostava de Atos dos Apóstolos. J'aimais les Actes des E Apôtres. ainda gosto Et do Atos j'aime dos toujours Apóstolos. les Actes des Apôtres. Eu gosto do sobrenatural de Deus. J'aime le surnaturel de Amen. Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Quando Deus me chamou para o ministério, Lorsque Dieu m'a appelé au ministère, foi por causa do sobrenatural. c'est à cause du surnaturel. Amém. Amen. Eu lembro, eu creio que já contei aqui aos Je irmãos, crois que je vous ai déjà mas é raconté. rapidamente. Quando estava em Cabo Verde, Mais je vous raconte à nouveau que lorsque j'étais au Cap tinha Vert, entre 10 a 11 anos de idade, j'avais 10-11 ans. na rua paralela à minha rua, Dans la rue parallèle à la rue où j'habitais, havia 2 ou 3 moças, il y avait 2-3 jeunes 3 filles, irmãs, 3 sœurs, que elas ficavam possessas de demónios. qu'elles étaient possédées par des démons. Eu não era crente, Moi, je n'étais pas croyant. eu não conhecia ninguém crente no meu Et bairro. je ne connaissais personne de croyant dans mon quartier. Havia os protestantes mais abaixo, Il y avait les protestants un peu plus bas, mas a maioria era católica. mais la plupart des personnes là-bas étaient catholiques. E uma vez, Et une fois, une elas certaine estavam fois, na rua principal atrás da minha rua elles étaient dans la rue principale qui était derrière ma e eu rue. fui ver. Et je suis allée voir. Elas tinham força de homens. Et elles avaient la force d'hommes. Ninguém as conseguia segurar. Personne n'arrivait à les retenir. Elas falavam com voz de homem. Elles parlaient avec la voix d'un homme. E ninguém conseguia fazer nada por elas. Personne n'arrivait à en faire rien du tout. Eu, uma criança, e ainda me lembro. Et un enfant, je me souviens encore. Eu era uma criança na Ah, moi, altura. j'étais un enfant à l'époque Et et je me ainda me souviens lembro. encore Os homens batiam nelas. que les hommes les frappaient. E elas riam-se. Et elles souriaient. Podes bater à Elles vontade. disaient, tu peux me frapper autant que A tu veux. nós não nos dói. À nous, ça nous fait pas mal. É ela que vai C'est doer. à elles que ça va faire mal. E aquelas miúdas tinham uma vida Et miserável. ces jeunes filles avaient une vie misérable. E quando aquilo demorava. Et quand ça prenait beaucoup de temps, Irmãos, ninguém expulsava aqueles demónios. personne ne chassait ces démons. Eles diziam, amanhã voltamos. Parce qu'ils disaient, demain nous reviendrons. Eles marcavam a hora e tudo. Ils disaient à quelle heure ils venaient. Amém. Amen. E no outro dia, Et le lá lendemain, estavam. ils étaient là. Sempre muita gente. Toujours, il y avait toujours beaucoup Não de havia televisão personnes no meu bairro. autour. Et comme il n'y avait pas la télé dans mon quartier, Não havia luz. il n'y avait pas de lumière.
chão de terra batida. C'était le sol était en terre Então battue. era o programa para a Alors, vizinhança. c'était le programme pour tous les voisins, le Eu programme à lembro-me voir. dia uma senhora passou, Et je me souviens d'un jour où une femme est passée. quando elas estavam a falar com voz grossa, Quand ces femmes parlaient avec des voix d'hommes, e ela disse assim: et elle a dit. isso é tudo mania da Et cabeça cette delas. femme a dit, oh, tout ça, c'est Elas des não têm inventions de nada, é leur só tête. parar nas vistas. Elles n'ont rien, c'est juste pour se faire E uma remarquer. delas com voz de Et homem une de ces femmes, avec une voix virou-se d'homme, para aquela s'est mulher tournée vers cette femme e disse: et lui a cala-te, dit, tais-toi, tu sabes que eu dormi tu contigo sais que j'ai dormi avec toi por saco de arroz. en échange d'un sac de riz. Porque aqueles demónios se apresentavam Parce que como pessoas que tinham morrido no bairro. Ces démons se présentaient comme des personnes qui étaient déjà décédées dans le quartier. Toda a gente soube que era verdade. Tout le monde a su que c'était vrai, Porque aquela mulher ficou tão envergonhada, tão parce que envergonhada, cette femme tão a eu envergonhada, tão tellement envergonhada, honte, que ela não tinha onde se esconder. qu'elle ne savait pas où se cacher. Ninguém expulsou aqueles demónios. Personne n'a chassé ces démons. Ninguém fez nada com aquelas Personne pessoas. n'a rien fait pour ces personnes. Passados uns meses eu fui para Portugal. Quelques mois plus tard, je suis partie au Portugal. Com 15 anos de idade, apresentaram-me o Evangelho. À 15 ans, on m'a présenté l'évangile. Depois eu tive numa campanha evangelista com Samuel Ensuite, Totorian. J'ai participé à une campagne d'évangélisation avec le pasteur Samuel Doctorian. E nessa campanha eles tinham lá uma Et lors de sala cette campagne, il y avait une salle onde eles oravam pelos où ils endemoniados. priaient pour les posséder. E eu fui lá ver. Et moi, je suis allée voir. Eu tinha 15 anos de idade. J'avais 15 ans, 4 anos depois, c'est-à-dire 4 ans plus tard. fui lá ver. Je suis allée voir. A minha mãe espiritual disse assim: Euclides, não vais. Ma mère spirituelle m'a dit, Euclide, n'y va pas. Vais ficar impressionado. Tu vas être impressionné. Eu quando olhei, Moi, quand j'ai regardé, isto não me impressiona je nada. dis, bah, ça m'impressionne pas du tout. Isto me é Ça, familiar. au contraire, ça m'est familier. Mas uma coisa me impressionou. Mais il y a quelque chose qui m'a impressionné. Havia homens a orar por C'est qu'il y aquelas avait des pessoas. hommes qui priaient pour ces E personnes. elas eram Et ces libertas em nome personnes de étaient Jesus. libérées au nom de Jésus. Foi ali que Deus me C'est chamou. là que Dieu m'a Foi appelé. ali que Deus me fez C'est lembrar là que aquelas Dieu m'a três fait moças. rappeler ces 3 jeunes Foi aí filles. que Deus disse: Euclides, tens que C'est voltar à là tua que Dieu terra. m'a dit, Euclide, tu dois retourner dans ton pays. E em 92 eu voltei. Et en 92, j'y suis Eu voltei e retournée. estive lá 5 anos J'y suis retournée, je suis restée là-bas a 5 expulsar années. demónios. Et j'ai chassé les Estive démons. lá 5 anos. J'ai été là-bas 5 ans. Através da minha vida, Deus Et a à curar travers os ma vie, enfermos. Dieu a guéri des malades. Amém. Porque, Amen. irmãos, o sobrenatural Parce que le surnaturel, não é para nós. ça n'est pas pour nous. O sobrenatural Le é surnaturel, para que os descrentes vejam c'est que pour temos que Deus les poderoso. non-croyants voient que nous avons un Dieu tout-puissant. Alguém está a me ouvir Est-ce nesta que manhã? quelqu'un m'entend ce matin? Os irmãos estão comigo nesta Est-ce manhã? que vous êtes avec moi ce matin? Amém, irmãos? Amen. O sobrenatural Le de Deus surnaturel de Dieu só acontece n'arrive quando nós temos essa força que espiritual lorsque que se nous chama fé. avons cette force spirituelle qui s'appelle la foi. A fé funciona por princípios, irmãos. La foi fonctionne avec des principes, selon des principes. E quando esses princípios são aplicados, Et lorsque ces principes sont appliqués, os resultados são les inevitáveis. résultats sont inévitables. Não é falha de Deus quando não acontece, Ce n'est pas Dieu qui échoue lorsque ça n'arrive pas, mas quando nós aplicamos de uma forma errada a nossa mais fé. c'est plutôt lorsque nous faisons une mauvaise application de notre foi. A fé é presente La e foi, não esperança no futuro. la foi, c'est le présent et pas un espoir dans le futur. Amém? Amen. Torna a dizer, irmãos, Je le redis à nouveau, a fé é presente la foi, c'est du e não présent esperança no et futuro. pas un espoir futur. Amen. Amen. Então, temos que parar de dizer, Alors nous devons cesser de dire eu tenho fé que j'ai la foi que dia qu'un jour, eu vou ter um marido. je vais avoir un mari. Eu não vou ter de certeza absoluta. Moi, je n'aurais pas, j'en suis sûre. Então temos que parar de dizer, Alors nous devons cesser de eu dire, tenho fé j'ai la foi, que dia vou ter uma esposa. j'ai foi qu'un jour j'aurai une épouse. Eu tenho que parar de falar, Je dois arrêter de dire, dia vou ter isto. un jour j'aurai ceci, Dia vou ter aquilo. un jour j'aurai cela. Porque isso não é fé. Parce que ça n'est pas la Isso é foi. esperança. Ça, c'est de l'espoir. Amém. Amen. E a Bíblia Et diz la Bible dit que a fé é a certeza das coisas que se que esperam. la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. A palavra utilizada aqui Le mot utilisé ici, é hipóstasis. c'est hypostasis. E no grego Et en significa grec, ça signifie fundamento, fondement, substância, substance, título de posse. titre de propriété. Amém. Amen. Eu gosto disto. J'aime cela. Título de posse. Titre de propriété. Título de posse. Titre de propriété. Amém. Amen. Eu já contei aos Je irmãos. vous ai déjà raconté. Tenho que voltar aos meus anos de loucura. Il faut que je revienne à mes années de Amen. folie. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Euclides está de volta. Euclide est de retour. Não há preocupação mais sobre Il n'y a mim. plus de préoccupation sur Amém. moi. Então, irmãos, quero dizer aos irmãos, Alors je veux vous dire eu precisava de alugar uma casa.
que j'avais besoin de louer une maison em 1990. en 1990. Irmãos, o racismo existe. Et le racisme existe. Não vale a pena esconder a cabeça. Pas besoin de se cacher de cela. As coisas são diferentes hoje, Les choses aujourd'hui sont différentes, mas nos anos 90, mais em dans les années Portugal, 90 et au Portugal, o racismo le racisme era muito mais alto. était beaucoup plus élevé. Mas muito mais alto. Mais beaucoup plus. Eu sei isso porque eu sou negro. Je sais cela parce que je suis noire. E eu sei porque eu vivi lá. Et je sais parce que j'ai vécu là-bas. Eu passei o racismo lá, irmãos. J'ai traversé le racisme là-bas. J'ai No vécu meio du racisme cristão, eu là-bas. passei o racismo. Même au milieu croyant, j'ai Amen. vécu du racisme. Eu só fazer aqui um parênteses. Juste pour ouvrir une Eu, parenthèse, quando fui fazer a minha matrícula para o Instituto lorsque Bíblico, je suis allée m'inscrire à l'Institut biblique, éramos uma fila de, penso que 18 alunos, il y avait une queue d'environ 12 élèves. tudo caloiros. Caloiros são Tous- os que vão pela primeira vez. Tous venaient s'inscrire pour la première fois. E eu lembro, a moça que estava à minha Et frente, je me souviens que la jeune fille qui était devant moi, ela pediu, nós tínhamos 3 disciplinas e uma opcional. nous avions 3 matières plus une en option. Quanto mais disciplinas nós fizéssemos, nós graduaríamos mais cedo. Plus on aurait de matières, plus on étudierait de matières, plus on pourrait passer notre diplôme plus tôt. Então eu queria começar com força. Alors moi, je voulais commencer en force. Crescia logo para o quarto. Alors je suis allée tout de suite, j'ai choisi 4 matières. A moça chegou La jeune fille est arrivée e disse, eu ela quero a disse- opcional. et je lui ai dit, je veux l'option. E ela escolheu a opcional que eu queria também. Et elle a également choisi l'option que je voulais. A senhora fez-lhe os papéis Pardon, c'était une jeune fille qui était e devant ela lui. foi. La secrétaire donc lui a fait les Elle a papiers pagou. et elle est passée. Elle a payé et elle est passée. Chegou Euclides. Euclide arrive. Eu não era como sou hoje, irmãos. Moi, je n'étais pas comme je suis aujourd'hui. E cheguei, Et je suis arrivée. quero a opcional tal. J'ai dit, je veux l'option Intel. Ela olhou para mim. Elle m'a regardée. Ô Euclides, sabes, Elle m'a dit, Euclide, tu sais, essas duas disciplinas são ces difíceis. 2 matières sont difficiles. Se calhar é melhor ficar só por Peut-être 3. qu'il vaut mieux que tu n'en aies que 3, que tu restes avec 3 O sangue matières. cabo-verdiano subiu-me no Le corpo. sang capverdien n'a fait qu'un tour dans mon corps. Olhei-lhe nos olhos. Je l'ai regardé dans les yeux Eu paguei como ela pagou. et j'ai payé. Je lui ai dit, j'ai payé comme elle a E payé. eu quero isto também. Et je veux également ces options. Amém? Amen. Você diz, não é coincidência. Ah, et vous allez dire peut-être, Non, oh, mais c'est non, une la coïncidence. coïncidence. Mais pas É du a cor tout. da minha C'est pas pele. une coïncidence, c'était la couleur de Porque ma essa peau. cor sabe menos. Parce que cette couleur, elle en sait un peu moins. O racismo existe, Vous irmão. savez, le racisme, ça existe. Então eu estava a procurar a casa. Alors moi, je cherchais une maison. Eu ligava para as pessoas. J'appelais les personnes. As pessoas diziam, sim, a casa dá para Et les alugar. personnes me disaient, oui, la maison, l'appartement est bien en location. Quando eu chegava lá, Lorsque j'arrivais sur place, acabou de ser alugada. on me disait, tiens, elle vient d'être louée. É um milagre. C'est un miracle. Até que eu tinha... Eu tinha tudo marcado, irmãos. Et moi, j'avais déjà pris... Eu precisava daquela casa naquela data. j'avais déjà tout prévu. J'avais besoin de cette maison à telle date, à une date bien précise. E toda a gente me chamava e dizia, Euclides, muda a data do casamento, Et tout le monde me disait, bah, change ta date de mariage. porque senão não tens casa para viver. Sinon, tu n'auras pas de maison pour vivre. Eu disse, não, J'ai dit non. não. Non. Tudo que pedires em oração, Tout ce que tu demanderas en prière, crendo que já o recebestes si tu crois que tu l'as reçu, e tê-lo-eis. tu l'auras. Amém? Irmãos, Amém. eu meto pressão sobre Deus. Moi, je mets la pression sur Dieu. Não foi Deus que disse. C'est pas Dieu qui l'a dit. Os irmãos estão cá ou não estão cá? Vous êtes là ou pas? Foi ou não foi Deus que Parce que disse? c'est pas Dieu qui a dit ça. Amém? Se é título de posse, Si c'est un titre de se é propriété, certeza, si c'est une certitude, ela está nas minhas mãos. alors elle est dans mes mains. Faltou um mês, Il manquait un mois nada de casa. et pas de maison. Faltou 3 semanas, Il ne manquait plus que 3 semaines. nada de casa. Toujours pas de maison. Faltou 2 semanas, Il nous manquait 2 semaines. nada de casa. Pas de maison. Na última La semana, dernière semaine. eu disse, Deus, eu já estou J'ai dit, cansado, Deus. Dieu, ça y est, je suis fatiguée. Eu já não aguento mais. Je ne supporte plus. Mas eu vou ficar, eu não sei, mas tu dizes na tua Mais je palavra. ne sais pas, mais toi, tu dis dans ta parole. Os irmãos da igreja estavam preocupados. Vous savez, les frères à l'église étaient très inquiets. Alguns já diziam, Euclides, podes vir viver, nós Certains temos me quarto na disaient, nossa Euclide, casa. tu peux venir vivre chez moi, j'ai une petite chambre à la Eu maison. não, eu vou Et viver moi, na je disais, minha non, casa. je vais vivre dans ma maison. E um dia fui tão atrevido, Et un jour, j'ai été tellement audacieux, para pararem de me chatear. pour qu'on arrête de m'embêter. Eu disse, eu já tenho casa. J'ai dit, ça y est, j'ai une maison. Oh, graças a Deus. Et deram ils ont dit, glória a oh, Deus. grâce à Dieu, ils ont donné un grand gloire à Só que há Dieu. pessoas que são muito atrevidas. Sauf qu'il y a d'autres personnes qui sont également audacieuses. Euclides, onde é que é a tua casa? Et elles m'ont dit, elle est où ta maison? Sei lá. J'ai dit, je ne sais pas. Deus disse que eu tenho, mas não me disse Dieu a a dit que j'avais, mais a il rua. ne m'a pas dit dans quelle rue. A mim não me disse À nada, moi, il ainda ne não m'a sei. rien dit, je ne sais pas encore. Mas eu já tenho. Mais moi, j'ai déjà. Penso, o Euclides é maluco, é doido. Et peut-être que vous allez dire, mais Euclide est fou. Quem anda pela fé Ceux qui marchent par la tem o foi, título de doido. on les surnomme des fous. Mas eu não sou doido. Mais je ne suis pas fou. Amém?
Amen. É estranho que eu disse que eu não sou doido e ninguém C'est disse amém. bizarre, j'ai dit que je ne suis pas fou et personne n'a dit Amen. Irmão, isso aconteceu. E uma semana antes de casar, Et une semaine avant le mariage, eu vi papel. j'ai vu un papier, Eu liguei, ninguém atendia. j'ai appelé, personne ne répondait. Então eu disse, eu vou lá à casa. Eu, vou Alors lá. j'ai dit, bon, ben, j'y vais directement. Eu dou graças a Deus pelo Facebook da altura. Et je rends grâce à Dieu pour le Facebook de l'époque, São aquelas vizinhas que sabem qui tudo. sont, vous savez, ces voisines qui connaissent toujours tout. Eu toco numa porta Moi, je sonne à une porte, e a outra porta atrás de mim et abre. c'est l'autre porte derrière moi qui s'ouvre. Ela pôs a cabeça de fora. Elle a mis sa tête dehors. Você está à procura do Elle m'a senhor dit, Normando, vous não está? cherchez Monsieur Normando, n'est-ce pas? É para lhe alugar uma C'est casa, parce não que é? vous voulez louer la maison, n'est-ce pas? Eu disse, sim. J'ai dit oui. Sabe onde ele está? Est-ce que vous savez où il se Sei trouve? sim. Elle dit oui, je E sais. vou-lhe dizer. Et je vais vous le dire. Ele está não sei onde. Il est Ele là-bas. estava numa oficina a arranjar o seu táxi. Ils étaient dans un garage et ils faisaient réparer son taxi. E eu fui lá. Moi, je suis allée le voir. Quando eu cheguei, Quand je suis arrivée, eu perguntei quem é o senhor j'ai Normando. demandé qui est Monsieur Normando. Ele voltou-se, Il s'est retourné, olhou para mim. il m'a regardé, Se vens à procura de casa, Il- podes ir embora. il m'a dit, si tu viens chercher une maison, tu peux partir. Eu virei as costas J'ai tourné le dos, e disse, oh Deus, em j'ai nome dit, de Jesus. oh Dieu, au nom de Jésus. Oh menino, oh menino. Eu Il m'a era dit, novo. oh jeune homme, Anda cá. attends, viens ici. Pronto, o táxi já está pronto. Bon, écoute, le taxi est prêt. Fração de segundo. En une fraction de Entra no seconde, táxi. entre dans le taxi. Ele disse, passaram verniz no chão. Passaram verniz, Ils ont passé verniz. du vernis par terre. Mas mesmo assim vamos ver a casa. Ah, ok, ils ont verni le parquet à la maison, mais malgré ça, on va quand même visiter la maison. Ele levou-me no táxi Il dele. m'a emmené dans son taxi. Subimos, fomos ver a casa. On est monté, on est allé voir Andamos l'appartement. nos lados. On a marché sur les côtés. Ele disse-me o preço. Il m'a donné le prix. Eu disse, o preço está assim um bocadinho J'ai elevado. dit, le prix est un peu élevé. Tenho que falar com a Il igreja. faut que je parle à l'église d'abord. Ele disse-me assim, Et il m'a dit, Euclides, Euclide, enquanto não me disseres não, tant que tu ne me diras pas non, eu não vou alugar a casa je a ne vais ninguém. louer cet appartement à personne d'autre. Essa casa é tua. Cet appartement est pour toi. E essa casa foi Et minha. cet appartement Eu a été habitei pour moi. lá. J'ai habité Amen. là-bas. Pela Amen. fé, porque a Par fé la foi. funciona, irmão. Parce que la foi fonctionne. Amém. Amen. Se tu podes Si crer, tu peux croire, tudo é tout possível est ao que crê. possible à celui qui Amém. croit. Veja o que Romanos diz. Voyez ce que nous dit Romain. Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amém. Nós somos filhos de quem? Nous sommes enfants de qui? Nous sommes les enfants de qui? Digam alto, irmãos. Dites-le fort, dites-le haut. Nous somos filhos de qui? Nous sommes les enfants Des enfants de Dieu. de Deus. Quem é filho de Deus, levanta o seu Qui est mão. enfant de Dieu? Lève la main. Nós temos de ser como quem? Nous devons être comme qui? Como Deus. Comme Dieu. Como nosso Pai. Comme notre Père. Amém? Amen. Os filhos têm, Les enfants não fazem de propósito, ne font pas exprès, mas eles têm as mais coisas dos pais. ils ont certaines choses de leurs parents. Amém? A Melanie deve ter coisas do Paulo e da Linda. Mélanie doit avoir des choses de Polo et de Linda. O Mathieu tem muitas coisas da Mathieu Linda. a beaucoup de choses de Linda. Às vezes pensamos que é o espírito da Linda Parfois, nous croyons que c'est tomou posse. l'esprit de Linda qui a pris possession de lui. É filho. C'est son enfant. Ele não se esforça, é filho. Il ne fait aucun effort, c'est E nós son somos enfant. filhos de Et Deus. nous, nous sommes enfants de Dieu. Então, se somos filhos de Deus, Alors, si nous sommes enfants de nós Dieu, temos que falar nous como nosso devons Pai. parler comme notre Père. Amém. Amen. E o nosso Et Pai notre Père chama as coisas que não são. appelle les choses qui ne Como sont se já point fossem. comme si elles étaient. É a Bíblia que manda. C'est la Bible qui dit, Quando orares, lorsque tu pries, crê que já o recebeste crois que tu l'as déjà reçu e tê-lo-eis. et tu l'auras. Crê que já o. Crois que tu l'as. Quando tu crês que já o Lorsque tu recebeste, crois que tu l'as déjà a tua reçu, linguagem muda. ton langage change. Amém. Amen. Agora, aquele acreditar Maintenant, que não muda a linguagem, cette croyance qui ne change pas le langage, não é crer. non est Clint? Não é crer. Ah, ça n'est pas croire. Amém? Os irmãos lembram-se de Abraão? Vous vous souvenez d'Abraham? Qual é o título que nós damos ao Abraão? Quel est le titre que nous donnons à Abraham? Pai da fé. Père de la foi, le père de la Abraão é o foi. pai da fé. Abraham est le père de la foi. Quando Deus foi chamar Abraão, Lorsque Dieu est allé appeler lá Abraham, na terra dura dos caldeus, là-bas dans la terre des Chaldéens, amém? E Deus o tirou de lá. Dieu l'a fait sortir de là-bas. Deus lhe disse: Dieu lui a olha dit, para as estrelas do céu. Regarde les étoiles du ciel. Amém. Amém. Assim vai ser a tua Ta descendência. descendance sera comme ça. Olha para a planície. Regarde devant toi. Tudo isso eu vou te dar. Tout cela, je te le donnerai. E Deus lhe disse: agora Dieu tu lui não dit, te chamas mais Abraão. Maintenant, tu ne t'appelles plus Abraham.
Agora o teu nome Maintenant, ton nom, é Abraão. c'est Abraham. E o nome naquelas alturas Et à l'époque, les noms tinham significados. avaient une signification. As pessoas punham o nome conforme o significado. Les personnes donnaient des prénoms en fonction de la Então, signification. Deus muda o nome a Abraão Alors, Dieu change le nom d'Abraham e Deus muda o nome a Sara. et Dieu change le nom de Sarah également. Então, Abraão passa-se a Donc, chamar Abraham s'appelle pai de désormais muitos filhos. père de beaucoup d'enfants E Sara passa-se a chamar et Sarah s'appelle princesa, désormais mãe de muitos filhos. princesse, mère de beaucoup d'enfants. Tudo bem? Tout va bien. Agora, imaginem Maintenant, imaginez os vizinhos. les voisins. Amém? Amen. Se for como no interior em Cabo Verde, Si c'est comme dans l'intérieur du é Cap-Vert, que quando o marido vai c'est trabalhar, que lorsque le mari part travailler, a mulher sai de cima da montanha la femme sort de la e montagne grita o nome. et elle crie le nom. Vem almoçar. Viens déjeuner. Agora Sara sai Maintenant, Sarah sort e diz: et elle dit, pai de muitos filhos. père de beaucoup d'enfants. 100 anos. Il avait 100 ans. 100 anos. 100 ans. Oh, pai de muitos Oh, filhos. père de beaucoup d'enfants. Vem almoçar. Viens déjeuner. O quê? Quoi? E depois Abraão responde. Et ensuite, Abraham lui répond. Sabe o que Abraão Vous diz? savez ce qu'Abraham lui dit? Abraão diz: Il lui princesa, dit, princesse, mãe de muitos filhos. mère de beaucoup d'enfants. Eu já vou. J'arrive. Eu já chego. J'arrive tout de suite. Irmãos, toda a gente vai pensar que eles Tout são le monde loucos. va croire qu'ils sont dingues. Eu há dias tive uma experiência num restaurante. Il y a quelque temps, j'ai eu une expérience au restaurant. É que eu acho que a cara daquelas pessoas ficava como a cara daquele homem. Je crois que le visage de ces personnes était dans le même état que les visages de cet Fui com a homme-là. minha Andréia almoçar. Je suis allée déjeuner avec Andrea. Todos bonitos, sentamos, On était tout almoçamos. beaux, on s'est Fomos assis, bem on a tratados. déjeuné, on nous a bien traités. Quando acabamos de Quand on almoçar, a fini de déjeuner, o senhor do restaurante, o empregado, l'employé du restaurant, ele é casado com uma cabo-verdiana. il est marié avec une Capverdienne. Então aí fizemos elo. Du coup, on a trouvé un lien en fait Estou entre nous. contente. ele On assim. était tout contents. E eu voltei para ele. Et moi, je me suis retournée vers lui. Esta é minha filha. Je lui dis, voici ma fille. Ele olhou para a Andréia. Il a regardé Andrea. A Andréia ficou sim, sim. Andrea, elle a dit, oui, oui. Oui, oui, je suis sa fille. A Andréia disse sim, sim, sou de tal forma Et Andrea, elle a dit de telle manière que o homem ficou assim. que l'homme est resté comme ça. Ele não sabe para onde Il se ne savait atirar. pas trop Ele não vers où sabe se o que tourner. ela há de Il dizer. ne savait pas trop quoi dire. Nós estávamos tão convictos Nous, on daquilo que était nós dizíamos. tellement convaincus de ce qu'on disait. Ou ele pensou que eu fui enganado. Ou alors il s'est dit, il a dû être trompé, le Eu não sei monsieur. o que ele Je pensou. ne sais pas ce qu'il a pensé à mon Mas sujet. eu imagino as Mais moi, pessoas j'imagine les personnes. quando ouviram Sara e Abraão a Quand ils ont falar. entendu Sarah et Abraham parler. Nós não estamos aqui Nous para ne sommes agradar pas aos ici outros. pour plaire aux autres. A fé não é para agradar La aos foi, outros. ça n'est pas pour tromper les A autres. fé é para agradar La a foi, Deus. E c'est pour quantos plaire podem à dizer Dieu. amém Combien e peuvent dire aplaudir a amen et Jesus nesta applaudir manhã? l'éternel Aleluia. ce matin? A fé é La para agradar a foi, c'est Deus. pour plaire à Oh, Dieu. desculpa, eu vou no quinto dia de junho, oração. Vous Estou a savez, gritar c'est mon assim. 5e jour de jeûne et prière et je crie Para a comme semana ça. vai ser pire. La semaine prochaine, ce sera pire. Amém. Para a semana La é semaine a semana da prochaine, mensagem c'est la profética. semaine du message prophétique. Há 4 anos que acontece. Ça fait 4 ans qu'on agit comme ça, Vai, qu'il se vamos passe no comme ça. quinto ano C'est la Acho que 5e 5 année même. da mensagem profética. On a un Os message irmãos estão prophétique. aqui. Et vous qui êtes là, Deus sempre cumpriu. Dieu a Tudo toujours Eu accompli. não sei o que é que eu vou pregar. Je ne sais pas ce que je vais Eu ainda prêcher. não recebi Je ne l'ai pas encore aquilo que reçu. Deus tem para a igreja. Je n'ai pas encore reçu ce que Dieu a Mas eu pour sei que l'Église. Deus tem alguma Mais je coisa sais para que nós. Dieu a quelque chose pour Amen. nous. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Então, 2 de Coríntios capítulo 5, verso 2 7 Corinthiens 5, 7 diz assim: nous dit, porque andamos pela fé car nous marchons par la foi e não pelo que vemos. et non par la vue. Então a fé Alors la foi, é fundamento, c'est un fondement, é substância c'est une e é substance título de et posse. c'est un titre de propriété. Amém. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Então a fé traz o futuro para o agora. Alors la foi fait entrer l'avenir dans le présent. Esta frase é do Oral Roberts. La phrase que je vais dire est d'Oral Roberts, Foi grande evangelista Que était pentecostal un- norte-americano. un évangéliste pentecôtiste américain. Foi dos pioneiros da evangelização Ça a através da été televisão. un des pionniers de l'évangélisation, de la téléévangélisation. E ele tinha ministério muito forte Et il a acerca da fait cura un ministère très fort de guérison e de transformação espiritual e et de física. transformation spirituelle et Então ele physique. diz que a fé traz donc, o futuro il dit- para o agora. Il dit, et c'est lui qui dit que la foi fait entrer l'avenir dans le présent. Amém? Amen. Eu não tenho, Moi, je ne l'ai pas. fisicamente não está, Physiquement, ça n'est pas là. mas pela palavra de Mais pela par fé la eu já parole tenho. de Dieu, par la foi, je l'ai déjà. Amém? Amen. Pela fé eu já tenho. Par la foi, je l'ai déjà. Glória a Deus. Gloire à Dieu. E a fé é firme. Et la foi, elle est ferme. A fé é tomar posse. La foi, c'est prendre
possession. A fé é fundamento. La foi, c'est un fondement. Então eu já tenho no nome de Alors je Jesus. l'ai déjà au nom de Jésus. A fé sempre começa onde a possibilidade humana para. La foi commence toujours où la possibilité humaine s'arrête. Mas pela fé, Mais irmãos, par la foi, nós podemos ir. nous pouvons avancer. Se apenas nós crermos naquilo que nós vemos, Si on ne croit que ce que nous voyons, isso não é fé, ça n'est pas de la foi. é constatação. C'est une constatation. Amém? Amen. Se nós acreditarmos Si só nous quando vemos, croyons uniquement lorsque nous voyons, isto não é fé, ça n'est pas de la foi. isso é Ça, constatação. c'est de la constatation. Eu sei que a Melanie hoje traz a sua manta sobre ela. Moi, je sais que Mélanie, aujourd'hui, a son châle par-dessus. Eu sei que aquele menino lindo aí traz Je uma sais que ce pobre jeune às homme très riscas. joli, il a un pull rayé. Amém. Amen. Eu estou a constatar isso. Je suis en train de constater Isso não é cela. fé. Ça n'est pas de la A foi. fé é diferente. La foi, c'est quelque chose A de fé é différent. convicção C'est interior une conviction intérieure e não evidência et exterior. pas une preuve A extérieure. fé é La convicção foi, c'est interior. une conviction intérieure. Amen. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Glória a Deus, irmãos. Gloire à Dieu. E quando nós andamos pela Et fé, lorsque nous marchons par la foi, quando nós andamos pela fé, lorsque nous marchons par la foi, nós não olhamos para as nous circunstâncias. ne regardons pas aux Nós circonstances. ficamos firmes. Nous restons Nós fermes. ficamos firmes. Nous restons fermes. Eu já contei aqui várias vezes aos Je irmãos. vous ai déjà raconté plusieurs fois. Eu no dia que Deus me mandou comprar um terreno sem ter um tostão no bolso, Le jour où Dieu m'a demandé d'acheter un terrain alors que je n'avais pas un sou en poche. os irmãos acham que o medo não vinha? Est-ce que vous croyez que je n'ai pas eu peur? Pá. Cada passo que eu dava, Chaque pas que je faisais, mas o medo queria vir. plus la peur voulait venir. Mas eu fiquei firme na Mais moi, palavra je de suis Deus. restée ferme sur la parole de Dieu. Eu disse à igreja, J'ai dit à l'église. eu levei a igreja ao terreno, J'ai emmené l'église sur le terrain. a igreja orou. L'église a prié. Eu não disse a ninguém que eu não tinha Je dinheiro. n'ai dit à personne que je n'avais pas Nós não l'argent. temos que dizer tudo. Nous n'avons pas besoin de tout dire. Porque há pessoas que não precisam de ouvir. Parce qu'il y a des personnes qui Sinon, n'ont vont pas estragar a besoin tua fé. d'entendre, sinon elles vont gâcher ta foi. Amém? Eu não disse a Amém. ninguém que eu não tinha Et dinheiro. je n'ai dit à personne que je Eu n'avais disse, pas irmãos, l'argent. já temos terreno Et para j'ai dit, construir a nossa frères et igreja. sœurs, nous avons déjà le terrain pour construire notre Hoje église. nós vamos lá dar graça a Deus. Aujourd'hui, nous allons aller voir le terrain et rendre grâce à Dieu. O terreno não ficava muito longe da igreja. Le terrain n'était pas très loin de l'église. E fomos lá, Et nous y sommes allés. ficamos dentro do terreno, On demos est resté as sur le mãos, terrain, on a toda a donné les gente mains. feliz e Tout le monde contente, était heureux, joyeux. toda a gente a orar, Tout le monde a priait. dar graça a Deus pelo Tout le monde terreno. rendait grâce au Seigneur pour ce terrain. E nós tínhamos uma visita que era um pastor americano que Et estava nous lá. avions parmi nous quelqu'un qui nous rendait visite et qui était un pasteur américain. Um homem de Deus sabe ver as coisas. Un homme de Dieu sait voir les choses. E à medida que íamos voltar para a Et à igreja, mesure que nous retournions à l'église, ele pôs as mãos il a sobre o ombro posé sa main sur mon épaule e disse, Euclides, et il m'a dit, Euclide, tu já pagaste o tu terreno? as déjà payé le terrain? Seu irmão, já o tenho pela fé. Et moi je lui ai dit, oh frère, je l'ai déjà par la foi. Ele deu sorriso, Il a souri como quem diz, comme quelqu'un qui este dit, é cá dos meus. ok, celui-là il est comme moi. E ele disse assim, Et il a dit, não te preocupes, ne t'inquiète pas, porque metade do dinheiro parce que la moitié de l'argent, a missão americana vai te la dar. mission américaine, elle va te le donner. Amém? Amém? Amen. Eu tinha que dar o dinheiro na segunda-feira. Il fallait que je donc donne l'argent le lundi. No domingo já tinha metade. Dimanche, j'avais déjà la moitié. Ou seja, eu já tinha tudo desde o dia En fait, j'avais déjà tout em que eu recebi a palavra no dès meu le coração e jour où guardei. j'ai reçu la parole dans mon cœur et que je l'ai Amen. gardée. Amen. Aleluia! Então, é uma convicção interior. Alors, c'est une conviction intérieure. E no outro dia, Et le lendemain, Deus, ia passar muito tempo por aqui. je passerai beaucoup de temps. E já contei essa história Et muitas j'ai vezes. déjà raconté cette histoire plusieurs No fois. outro dia, Deus fez Le milagre. lendemain, Dieu a fait un miracle. Quando era 3 horas da tarde, Alors qu'il était 15 heures de l'après-midi, eu tinha todo o dinheiro na j'avais minha mão. tout l'argent en ma Todo possession. o dinheiro para Tout pagar o l'argent terreno. pour payer ce terrain. Porque Deus é Parce que Deus Dieu da palavra. est le Dieu de la parole. Ele vela pela sua Il palavra veille sur sa parole para que a sua palavra pour se que cumpra sa na nossa parole vida. s'accomplisse dans notre Amém? vie. Amen. Então a Bíblia diz que Alors, a la fé é Bible dit- convicção nas coisas que se não Alors la vê. Bible dit que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. A fé é La convicção foi est une nas conviction coisas que se não des vê. choses qu'on ne voit pas. Amém? Amém, irmãos? Amen. Aleluia! Alléluia. Se apenas creres no quando vês, Si tu crois Tudo seulement fica diferente. quand tu vois, a convicção Tudo é não diferente. nasce nos olhos, la conviction ne naît pas dans les yeux. a convicção nasce no Elle naît espírito. dans l'esprit. E o espírito é alimentado Et pela palavra de l'esprit est Deus. nourri par la Aleluia! parole de O Dieu. espírito é L'esprit alimentado est pela palavra de nourri Deus. par la parole de Dieu. Eu já vi a igreja para onde nós J'ai vamos. déjà vu l'église où nous allons. E não é esta que nós vamos agora. Et ça n'est pas celle-ci où nous allons Para maintenant. onde nós Mais vamos? c'est là où nous irons. Nós vamos sair Nous e sortirons. vamos para outra ainda Et nous maior. irons dans une autre encore plus grande. Porque Deus prometeu e Parce Deus que Dieu disse. a promis et Dieu a dit. Amém.
Não é porque eu sou o melhor pastor. C'est pas parce que je suis un É pasteur porque a meilleur. palavra, Mais Deus c'est parce que la prometeu. parole de Dieu a promis. Deus Dieu disse a isso. promis, Dieu l'a E dit. quando Deus diz, Et lorsque Dieu dit, Deus cumpre Dieu sempre. accomplit toujours. Então a nossa convicção Alors notre não conviction, vem daquilo que nós elle vemos. ne vient pas de ce que nous A nossa voyons. convicção Notre conviction vem vient daquilo que está no nosso de ce qui espírito. est dans notre esprit. E é a palavra de Deus Et, que alimenta o nosso et c'est la espírito. parole de Dieu qui nourrit notre esprit. Amém? Marcos capítulo 13, verso 23. Marc 11, 23 Diz assim: nous dit, quem não duvidar em seu coração, et s'il ne doute point en son cœur, mas crê que se fará o que diz. mais croit que ce qu'il dit arrive, Amém? Amen. Aleluia. Em Aleluia. português, vou ler em português. Je vais le lire en portugais. Diz, porque em verdade vos digo, qualquer que disser este monte, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amém, irmãos? Amém. A fé responde à palavra. La foi répond à la parole. A fé não responde às circunstâncias. La foi ne répond pas aux A circonstances, fé responde à elle palavra. répond à la parole. Se com a tua boca creres, Si tu crois, se com o teu coração si creres, tu crois avec ton cœur, e com a tua boca et confessares, si tu le confesses avec ta bouche, serás salvo. tu seras sauvé. Amém? Amen. Com o coração se crê On croit avec le cœur. e com a boca se faz Et a c'est confissão. avec la bouche que para l'on fait la justiça. confession. Amém? Amém. Então, não é... A fé não funciona Alors la foi ne fonctionne se não pas houver palavra. s'il n'y a pas de parole. Quem tem fé, Celui qui a la foi, mas não fala, mais ne parle pas, não funciona. ça ne marche pas. É a mesma coisa C'est la même chose que o irmão ter grande Ferrari em que si vous casa, avez une grande Ferrari à la maison. daqueles vermelhos e Vous savez, ces rasteiros. Ferrari rouges basses là, É potente aquele carro, c'est une voiture puissante. mas se o irmão não tem gasolina para Mais pôr si lá vous dentro, n'avez pas de l'essence pour mettre dedans, aquele carro só anda cette voiture ne fonctionnera, se o ne pourra irmão rouler convidar o irmão Cantão que si vous invitez le frère Quentin para empurrar o carro. pour qu'il pousse votre voiture. Caso Dans le contrário, cas contraire, não vai la funcionar. voiture ne fonctionnera Não vai pas. andar. Elle ne marchera pas. Os irmãos estão comigo? Est-ce que vous me suivez? Então a fé Alors la foi, em si mesmo não en, funciona. en elle-même, seule, elle ne fonctionne pas. Se o irmão não falar, Si tu ne parles pas, o irmão tem fé. est-ce que tu as la foi? Eu acredito que toda a gente que está aqui tem Moi, fé. je crois que tous ceux qui sont là ont la foi. Porque a Bíblia diz Parce que la Bible dit que Deus repartiu uma que medida de Dieu fé por a cada de donné nós. une mesure de foi à chacun de nous. Então todos nós que estamos aqui temos Alors uma nous medida de tous fé. qui sommes là, nous avons une portion de foi, une Mesmo aqueles que mesure estão de lá foi. fora que não conhecem Même ceux qui Jesus, sont là dehors et qui ne connaissent pas Jésus, têm essa medida de fé. ils ont cette mesure de foi. Por que eu digo isso? Pourquoi est-ce que je dis cela? Porque são salvos pela Parce graça. qu'ils sont sauvés par la grâce. Através de quê? À travers quoi? Da fé. À travers la foi. Da fé. Deus colocou essa Dieu possibilidade, a mis cette possibilité, essa característica dentro cette deles. caractéristique en eux. Amém? Então, quando nós acreditamos, Alors lorsque nous croyons, nós falamos. nous parlons. Não ficamos calados. On ne reste pas en Não silence. falamos outra coisa. On ne dit pas autre chose. Tu só estás a tardar a tua bênção. Tu fais juste que retarder ta bénédiction. O irmão só está a tardar a sua bênção. Tu ne fais que retarder ta Quando o bénédiction. irmão tem palavras negativas, Lorsque tu as des mots, des paroles négatives. porque as nossas palavras funcionam sempre no Parce mundo que espiritual. nos paroles fonctionnent toujours dans le monde spirituel. Amém? Amen. A morte e a vida estão onde? La mort et la vie sont quoi? Sont au pouvoir de la langue. Amém? Então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. Alors nous devons faire attention à ce que nous disons. Nós temos que ter cuidado com as frases que Nous dizemos. devons faire attention aux phrases que nous prononçons. Eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu digo. Moi, je dois faire attention à ce que je dis. Porque a minha fé Parce que ma foi não responde às ne circunstâncias. répond pas aux circonstances. A minha fé não deve responder a... Elle não ne- vai responder. Elle ne va pas, ma foi ne va pas Ai, a répondre. minha vida está tão difícil. Oh, ma vie est si difficile. Qual é a bênção nisso? Quelle est la bénédiction lorsque tu dis cela? Ah, eu sofri muito. Ah, j'ai beaucoup souffert. Qual é a bênção nisso? Quelle est la bénédiction dans ce genre de O choses? que é que eu vou ajudar a irmã Nathalie? Comment est-ce que je vais aider la sœur Nathalie Dizendo, ah, en lui eu sofro disant muito, hein? Oh là là, je 8 souffre anos de beaucoup. sofrimento. Este Oh, 8 rapaz, années de este souffrance. rapaz sofreu J'ai muito. souffert beaucoup. Não, quando eu digo que eu sofri muito, Quand je dis que j'ai souffert beaucoup,
Deus me salvou. Dieu m'a sauvé. Deus me ajudou. Dieu m'a Deus me aidé. deu Dieu vitória. m'a donné la victoire. Então não há bênção Alors il n'y a em pas de olharmos para as bénédiction circunstâncias. lorsque nous regardons les Porque a circonstances. fé não responde a Parce isso. que la foi ne répond pas à Mas a cela. fé responde à Mais la palavra. foi répond à la parole. Se com o teu coração creres Si avec ton cœur e tu com a tua crois boca et confessares, que tu le confesses com a avec tua ta boca bouche, et confessares, que si tu le com a confesses tua de boca ta bouche, confessares, si tu le confesses serás avec ta salvo. bouche, tu É por seras isso que eu sauvé. confesso, C'est pour amém. ça que je confesse, Eu não amen. vou ficar mais Je preocupado, ne me irmãos. préoccuperai plus, je ne serai plus Ano inquiet. 2026 Oh, pour 2026, não vai ter um Euclides preocupado. l'année 2026 n'aura pas 25 un Euclide préoccupé. Teve um Euclides En preocupado. 2025, oui, il y a eu un 26 Euclide não vai préoccupé. ter, Pas 2026. Porque eu não vou estar preocupado. Parce que je ne vais pas m'inquiéter. Todos os dias eu vou me levantar às Tous 5h30 les da jours, je vais manhã. me lever à 5h30 du matin. Eu vou continuar a orar até Je vais 7h30 da continuer manhã. à prier jusqu'à 7h30 du Que matin. Deus me dê graça de Que Dieu aumentar me donne la mais uma hora grâce d'augmenter este une heure ano. de plus cette année. Amém? Amém. Todos os dias eu vou orar. Tous les jours, je vais Eu prier. vou buscar a Deus. Je vais chercher Dieu. Eu vou guardar o meu Je coração. vais garder mon cœur. Não sou perfeito, mas vou ter Je ne sempre suis uma boa pas motivação parfait, naquilo mais que je eu vais faço. toujours avoir une bonne motivation dans ce que je fais. Por isso não tenho preocupação com mais nada. C'est pour ça que je ne vais m'inquiéter de rien d'autre. A única preocupação que eu La tenho seule préoccupation é que j'ai, confiar em Deus c'est de faire e confiance au ficar Seigneur. em Deus, de rester em Deus. en E Dieu. nós vamos Et ver a nous glória de allons Deus voir la sobre gloire nós de neste Dieu ano de sur nous 26. cette année 2026. Amém. Amen. Aleluia. Eu Alléluia. preciso dos irmãos neste J'ai lugar. besoin de vous cette année. De quem vem com o Espírito Santo, J'ai besoin de quelqu'un, de ceux qui viennent avec le com a motivação Saint-Esprit, correta, avec la bonne com um motivation, bom coração. avec un bon cœur. Esta é a igreja da segunda oportunidade C'est para ti. l'église de la seconde Para chance servir pour a Deus. toi, pour que tu puisses servir Amém. Dieu. Deus vai nos ajudar. Dieu va nous aider. Amen. Amen. Glória a Deus. A fé sempre é ativada La foi est toujours activée quando a palavra é concebida no teu coração e confessada com a tua boca. lorsque la parole est conçue dans ton cœur et confessée par ta bouche. Amém? Amen. É assim que ativas a fé. C'est comme ça que tu actives la foi. Porque sempre que há dúvida no Parce teu que coração, chaque fois qu'il y a un doute dans ton cœur, as tuas palavras perdem a autoridade. tes paroles perdent l'autorité. Se há dúvida, S'il y a un doute, as tuas palavras perdem a autoridade. tes mots perdent l'autorité. Amém? A fé se manifesta pela confissão, La irmão. foi se manifeste par la confession. Amém. Reparem, 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Regardez dans 2 Corinthiens chapitre 4 et verset 13. Diz assim, Il est dit, cri, j'ai por cru, isso falei. j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Amém. Amen. E esta é a palavra de fé que nós, Et ça, c'est la Pregamos. parole de foi que nous prêchons. irmãos, cá entre nós, o que é que nós pregamos? Entre nous, que prêchons-nous? Nós pregamos Nous prêchons o Evangelho. l'évangile. O Evangelho. L'évangile. O Evangelho é o quê? L'évangile, qu'est-ce que c'est? Boas novas. C'est des bonnes nouvelles. Amém. Amen. É por isso que eu digo, não vale a pena vir aqui usar este púlpito Pour para me ça queixar. que je dis que ça ne vaut pas la peine d'utiliser cette chair pour me plaindre. Porque o Evangelho Parce que l'évangile, é boas novas. c'est des bonnes nouvelles. Eu criei, J'ai cru, por isso eu falo. donc j'ai parlé. E eu falo as boas Et novas. je parle les bonnes nouvelles. A igreja está aqui para L'église falar est as boas ici pour novas. parler des bonnes nouvelles. Se não tens boas Si novas tu para n'as pas de dizer, bonnes nouvelles à dire, não vem fazer queixas aqui ne em viens cima. pas te plaindre ici en haut. Não vem lamentar aqui Ne em viens cima. pas te lamenter Aqui ici. não é lugar de Ici, lamentação. ça n'est pas un endroit de O muro lamentation. de lamentação Le mur des lamentations está lá em est Jerusalém. là-bas à Jérusalem. Aqui não é lugar de Ici, lamentação. ça n'est pas un endroit de Então, lamentation. Euclides, para de te Alors, lamentar aqui. Euclide, arrête de te lamenter Aqui é ici. lugar de se pregar boas Ici, c'est un novas. endroit où l'on prêche les bonnes Boas nouvelles. novas. Où l'on prêche la bonne Boas nouvelle. novas. De bonnes E nouvelles. quando abres o Et teu lorsque tu coração, ouvres ton oh, cœur, aleluia, quando tu abres o alléluia, teu coração à lorsque tu palavra, ouvres ton cœur pour la parole, Deus virá ao teu encontro. Dieu viendra à ton E Deus ta vai rencontre. abençoar a tua Il va vida. bénir ta E vie. o teu ano Et 2026 ton année será um ano 2026 abençoado sera em une nome de année Jesus. bénie au nom de E Jésus. Deus vai fazer aquilo que tu menos Et le esperas. Seigneur va faire ce que tu attends le moins. Deus vai fazer isso Dieu va faire na tua cela vida. dans ta Amém. vie. Amen. Crie, por isso falei. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Amém. Amen. Então, o princípio da fé Alors le principe de la foi, é que a fé se manifesta pela c'est que la confissão. foi se manifeste par la confession. Provérbios capítulo 18, Proverbe verso 21. 18, 21. Eu já disse o versículo, Je vou l'ai repetir déjà dit novamente. ce verset, je vais le répéter. A morte e a vida La mort et la vie estão no poder sont au pouvoir da língua. de la langue. A morte e a vida estão La onde? mort et la vie sont où? No poder da língua. Sont au pouvoir de la langue. Irmãos, a nossa língua, Savez- Tiago diz que é um pequeno membro, Vous savez, Jacques dit que la langue est un petit membre, mas grande bosque incendeia. mais elle met le feu à une grande forêt. A língua é perigosa, irmão. La langue est dangereuse. É muito perigosa. Elle est très dangereuse. Muito perigosa. Très dangereuse. Nem sempre entendemos bem aquilo que ouvimos, On ne comprend pas toujours bien ce qu'on entend,
quando passamos já vai com Quand on passe defeito, l'info, il y a déjà un petit défaut. e quando o outro passa já Et vai quand com outro l'autre defeito. passe, il y a un autre défaut déjà. Antigamente, quando eu era jovem, Quand j'étais plus jeune, nós brincávamos a mensagem. on jouait au téléphone arabe. É isso? Si, Ah, ok. je pense. E alguém dizia uma palavra ou, Quelqu'un uma, coisa, disait un mot ou quelque chose, ou uma frase ou une phrase, e íamos passar a frase uns et aos nous, outros. on répétait aux autres. Quem já jogou Qui a isso? déjà joué au téléphone arabe? Quando chega lá a fundo, Quand on arrive à la fin, a frase é totalmente la phrase est contrária do que a frase complètement inicial. différente, à l'inverse de la phrase initiale. Na vida é a mesma Et coisa. dans la vie, c'est la même chose. Amém. Eu lembro-me sempre daquela senhora Je me souviens toujours de cette dame que o marido pôs ovo. où son mari a pondu un œuf. Isso é problema grave. Hein? C'est un grave problème. Então ela tinha uma irmã Donc elle avait une sœur que era túmulo. qui était un tombeau. Não fala nada a ninguém. Hein? Elle ne disait rien à personne. Todos nós somos tombou. Nous sommes tous des tombeaux. Então ela disse assim, olha, Et elle a dit, epá, eu vou dizer uma coisa, não diz je a vais te ninguém. dire quelque chose, mais ne le dis à personne. O meu marido, o teu cunhado, Mon mari, ton beau-frère, é galinha. c'est une poule. Já pôs 2 ovos, Il a déjà pondu 2 œufs, mas não contes a ninguém. mais ne le dis à personne. Fica entre nós. Ça reste entre nous. Essa irmã dela Cette sœur, sa sœur de chair, tinha uma amiga elle avait une amie que também era túmulo. qui était également un tombeau. E ela foi ter com a amiga. Et elle est allée voir son amie. E disse, olha, vou-te contar uma Elle coisa. a dit, je vais te dire quelque Não chose. digas a Mais ninguém. ne le répète à Mas personne. o meu cunhado é galinha. Mais mon beau-frère est une poule. Já pôs 4 ovos. Il a déjà pondu 4 œufs. 4 œufs. 4 œufs. Ok. Bon, vous avez compris, 4. A história vai. Et l'histoire se poursuit. A história vai chegar ao homem já. Et l'histoire arrive O homem já où ce exportava, monsieur, já exportava ovos para outro país. où ce monsieur exportait déjà ses œufs dans tout le pays. Porque a conversa vai. Parce que la conversation As pessoas vão pondo ponto. est déformée à chaque fois. As pessoas On vão rajoute un petit acrescentando quelque sempre alguma chose. coisa. À chaque fois, on rajoute quelque É por chose. isso que a Bíblia nos aconselha a C'est pour guardarmos a ça que nossa la língua. Bible nous conseille de surveiller, de garder notre langue. Amém. Não fales de nada que não tenhas certeza. Ne parle de rien dont tu n'es pas sûr. Porque a morte está na Parce que língua. la mort est dans la langue. Mas a vida também. Mais la vie l'est Mas a vida également. também. Mais la vie A l'est vida également. também. La A vie vida également. também está La na vie língua. également Aleluia. est au pouvoir Quando o de la irmão chega e langue. profetiza Lorsque tu sobre a vida arrives da et que tu pessoa. prophétises sur la vie Quando de o irmão tem uma quelqu'un. palavra de Lorsque Deus tu para a as une pessoa. parole de Dieu pour Quando quelqu'un. o irmão vai ter com alguém Lorsque tu vas voir e quelqu'un diz alguma coisa da et que parte de tu Deus, lui dis quelque chose de la part de cita a Dieu. palavra. Isso é vida para aquela pessoa. Et cette parole est une Isso vie gera et la vida vie na pour cette pessoa. personne. Ça crée de la vie dans cette Amen. personne. Eu há dias ouvi muçulmano a falar. Il y a quelques jours, là en arrière, j'ai entendu un musulman parler. Ele é crente, é cristão. Il est un musulman. Sim, é muçulmano, mas é cristão. Il est chrétien, il s'est converti. E quando ele se converteu, Et lorsqu'il s'est converti, ele estava a dar uma palestra. il était en train de faire un discours Ele diz assim: o nome Maomé et il disait, le nom Mahomet está ligado à morte. Está est ligado à lié morte. à la mort. E ele disse uma série de coisas que Maomé Et diz, il a dit toute une série de choses coisas que eu não sabia. que le prophète a dit, que je ne savais pas. Ele fala até de apedrejar as que são apanhadas em adultério. Il parle même de la lapidation des femmes qui sont Então, trouvées en adultère. Ele faz uma diferença entre Maomé e Jesus. Alors, il fait une différence entre Jésus et Mahomet. Ele diz assim: enquanto este manda Il dit, apedrejar, alors que celui-ci dit qu'il faut lapider, Jesus Jésus, disse: lui, eu não te condeno, vai e il não dit, peques je ne mais. te condamne pas, va et ne pêche plus. Então ele diz: de um lado está a Alors, il morte dit, d'un côté, on a la mort, e do outro lado está a vida. et de l'autre côté, on a la vie. Ele diz que só que o problema Il dit, sauf que le é problème, que nós estamos fechados dentro da igreja c'est que nous sommes enfermés dans l'Église, a ter o nosso tempo maravilhoso où nous vivons notre temps merveilleux, e os muçulmanos estão todos na rua et les musulmans sont tous dans la rue, a proclamar o nome de Maomé. en train de proclamer le nom de Mahomet. Porque onde tu propagas o nome de Jesus, Parce que là où tu propages, où tu parles du nom de há Jésus, vida. il y a la vie. Os irmãos estão comigo? Est-ce que vous êtes avec moi? A Bíblia diz que quando Jesus é La levantado, Bible dit que lorsque Jésus est levé, ele a todos atrai. il attire tout le monde à lui. Então levanta o nome de Jesus no teu Alors, emprego. élève le nom de Jésus, lève le nom de Amen. Jésus dans ton emploi. Nós temos alguém que está conosco, hoje não veio ao culto. Nous avons quelqu'un qui est parmi nous, mais qui n'est pas là aujourd'hui. Ela não é ela era católica Elle était catholique. e ela no lugar onde estava a trabalhar, Et là où elle travaillait, as colegas falam de Jesus. ses collègues parlaient de Jésus.
E ela ficou tão fascinada com aquilo que vai ouvindo de Et elle Jesus était tellement fascinée par ce qu'elle entendait dire de Jésus que ela andou à procura de uma igreja qu'elle a cherché une église até chegar até nós. jusqu'à ce qu'elle arrive parmi nous. E há mais de um ano que ela está Et ça conosco fait aqui. plus d'1 an qu'elle est avec nous maintenant. E vai ser Et batizada elle no va nome de être Jesus. baptisée au nom de Jésus. Porquê? Porque alguém no Pourquoi? seu emprego, Parce que quelqu'un, dans son travail, dans son levantou o nome de emploi, Jesus. a levé le nom O nome de de Jésus. Jesus é Le nom vida. de Jésus est la vie. o nome de Jesus, Le nom de Jésus, ou quando se fala o nome de Jesus, lorsqu'on parle le nom de os Jésus, demônios se estremecem. les démons tremblent. Amen. Os Amen. irmãos querem experimentar. Est-ce que vous voulez expérimenter? Os irmãos querem pôr os Est-ce que demônios vous a voulez estremecer essayer? nesta manhã. Est-ce que vous voulez essayer de faire trembler les démons ce matin? Vamos dizer todo o nome de Jesus. Alors allons, disons tous ensemble le nom de Jésus. Está fraco. C'est faible. Está fraco. Um, C'est dois, faible. três. Jesus. Jésus. Amém. Este é o nome sobre todo o Ça, nome. c'est le nom qui est par-dessus tout nom. Amen. Amen. Esse é o nome sobre todo o nome. C'est le nom qui est par-dessus Não é tout apenas nom. uma Ça n'est mania do pas pastor Euclides juste, oh, c'est une manie du pasteur Euclide para fazer ambiente no culto. pour créer l'ambiance dans le culte. Não, o nome de Non, Jesus é non, poderoso. le nom de Jésus est puissant. Amen. Amen. Aleluia. Hebreus capítulo 10, verso 23. Hébreux chapitre 10 et verset 23. Diz assim, guardemos firme a confissão da nossa esperança. Il est dit, retenons fermement la profession de notre espérance. Amen. Guarda firme o quê? A confissão. Retiens Da tua fermement la esperança. profession de ton espérance. Amém. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Então, eu, Euclides Lopes Gomes, Alors moi, Euclide Lopez Gomez, não vou ficar preocupado. je ne vais pas m'inquiéter. Amém. Amen. Eu, Euclides Lopes Moi, Gomes, Euclide Lopez Gomez, não fico doente. je ne tombe pas malade. Já lá vai para 5 anos que eu Ça não fait fico doente. déjà 5 ans que je ne tombe pas malade. Amém. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Os irmãos não me vão ver doente. Vous ne me verrez pas malade. Ah, mas... Ah, mais, non. Fé Mes é frères, crer na la palavra foi, de c'est Deus. croire dans la parole de Dieu. Eu não quero contradizer Et Deus. je ne veux pas contredire Dieu. Porque Deus diz, já estás curado. Parce que Dieu dit, tu es déjà guéri. O meu filho já levou as tuas doenças. Mon fils a déjà pris tes maladies. E eu vou dizer, pois, Et moi, mas... je vais dire, ah oui, Sabe, mais tu estamos no sais, mundo. nous sommes dans un monde. sabe. Tu sais. Não, não, o irmão Non, é non. sua opção. Ça, c'est ton option à É a toi. opção de cada C'est l'option que chacun Mas a doit minha a. opção Mais mon option à é moi, crer na c'est palavra de de Deus. croire dans la parole de E Dieu. quando o diabo me Et lorsque ataca, le diable m'attaque, eu fico firme. je demeure ferme. Amém. Fico Amen. firme na palavra Je de Deus. demeure E ferme dans la confesso, parole et je confesse. confesso. Et je confesse. Eu na sexta-feira estou quase a terminar. Não estou quase a terminar. J'allais dire j'ai presque terminé, mais non. Estou quase a terminar, 10 minutos. Encore 10 minutes. Na sexta-feira, rapidamente, eu estava a contar aos irmãos Vendredi, très rapidement, je racontais aux frères et sœurs como é que a fé começou a tocar o meu coração. comment la foi a commencé à toucher mon cœur. Eu com 16 anos, 15, 16 anos, Avec 15-16 ans, eu trabalhava na construção civil je travaillais sur les chantiers. e eu era cometido de estudava à noite J'étudiais, j'étais étudiant le soir e anginas. et et j'avais beaucoup d'angines. Alguém já teve isso? Est-ce que quelqu'un Quem já teve a isso, déjà eu des angines? Oh, anginas é terrível. Hein? Les angines, c'est terrible. Hein? E depois quando se tem uma vizinha santomense Et com um dedo ensuite, quand grosso on a une voisine qui a un doigt très grand e que é especialista em et qui est arrebentar aquilo, spécialiste à percer les angines, e a tua mãe leva-te lá, et que ta mère t'emmène chez elle, aquela senhora abria uma boca, cette dame, elle m'ouvrait la bouche, ela metia aquele dedo naquele azeite elle mettait son doigt dans l'huile e enfiava-me et aquele elle dedo na boca enfonçait le doigt dans ma gorge e lá vai arrebentar et elle me aquilo. perçait là au fond. E depois eu ficava, parecia um robô Et a andar. ensuite, moi, j'étais tel un robot quand je marchais. Euclides. Euclide, Hã? hein? Até que um dia eu estava a ler a Jusqu'à ce Bíblia. qu'un jour, je lisais la Bible. Que Jesus já levou as minhas dores e a minha Jésus a enfermidade. déjà pris mes maladies, mes Todos infirmités. os anos eu tinha aquela maldição Tous sobre les mim. ans, j'avais cette malédiction sur moi. Naquele dia acordei para ir Ce trabalhar jour-là, je me suis réveillée pour aller travailler. com febre. J'avais de la fièvre As coisas têm custa a engolir. et j'avais du mal à avaler. E eu disse, J'ai dit, isto não tem que estar aqui. ici, ça n'a pas sa place. Porque Jesus ici, já levou. parce que Jésus l'a déjà pris. Amém. Amen. Eu confessei a J'ai palavra, confessé la parole. mas não fiquei deitado. Mais je ne suis pas restée couchée. Levantei-me. Je me suis levée. Amém. Amen. Levantei-me e fui Je me trabalhar. suis levée, je suis partie Lá vai o travailler. robô Euclides. Et voilà le robot Euclide. Quando cheguei ao Quand je trabalho, suis arrivée au travail, mudar de il roupa, fallait changer de vêtements com febre.
avec de la a fièvre. cabeça a doer, J'avais mal à la tête. doía-me tudo. J'avais mal partout. Mudei de roupa e fui trabalhar. J'ai changé de vêtements et j'ai commencé à Toda a travailler. gente, tu hoje não estás bem. Tout le monde me disait, oh, aujourd'hui, tu ne vas pas bien. Impressão tua. Je leur disais, oh, c'est toi, c'est une impression que tu as. Eu sei que eu estou doente, Moi, je sais que je suis malade. mas eu escolhi ignorar a Mais j'ai doença choisi d'ignorer la e maladie dar crédito à palavra. et de donner du crédit, Et du confessar crédit a à la palavra. parole et de confesser la Eu parole. disse, estou curado no nome de Et j'ai Jesus. dit, je suis guéri au nom de Jésus. Às 9h da manhã, À 9h du matin. eu nem dei, estava a fazer qualquer coisa Je me suis même pas rendu compte, j'étais en train de faire quelque chose. e de repente virei o Et pescoço tout à coup, j'ai tourné mon cou. e o meu pescoço virou. Et mon cou a tourné. A febre foi embora. La fièvre était A partie. angina foi embora. L'angine était partie. Até o dia chamado hoje, Jusqu'au jour appelé nunca mais aujourd'hui, tive je angina. n'ai plus jamais eu d'angine. Amém. Amen. Por quê? Pourquoi? Amém. Porque guardei firme Parce que j'ai gardé a fermement confissão da minha la esperança. confession. Amém. Tu mon nunca te espérance. levantarás acima do nível da tua confissão. Tu ne t'élèveras jamais au-dessus du niveau de ta confession. Amen. Amen. Tu não vais conseguir ir acima do nível da Tu tua n'arriveras confissão. pas à être au-dessus du niveau de ta confession. Amém. Tens de confessar aquilo que tu Tu dois acreditas. confesser ce en quoi tu crois. A fé silenciosa é incompleta. La irmão. foi silencieuse est incomplète. A fé bíblica é falada. La foi biblique, elle est proclamée, elle est Amen. parlée. A fé sem ação é uma ilusão espiritual. La foi sans action, c'est une illusion spirituelle. Amen. Amen. Amém? Veja o que é que Tiago diz. Voyez ce que Jacques nous dit. Assim também, a fé, se não tiveres obras, é morta. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Amém? A fé tem que ter obras, La foi doit avoir des œuvres. tem que ter ação. Elle doit avoir de l'action. É por isso que estamos a criar o trabalho de assistência social. C'est pour ça que nous créons ce travail d'action sociale. Porque toda fé sem obras é Parce que morta. toute la foi sans les œuvres, Amen. elle est morte. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Hebreus 11:8. Hébreux 11:8 nous dit. Mais 5 minutos eu termino. Encore 5 minutes et j'ai terminé. Pela fé, Abraão obedeceu. Par la foi, Abraham a obéi. Então a fé sem Alors ação la foi sans é l'action, uma ilusão c'est une espiritual. illusion spirituelle. Eu digo que tenho fé Moi, je dis que j'ai la foi e tenho, et je l'ai, mas fico sentado. mais je reste assis. Eu estou à espera no Senhor. Oh, j'attends le Seigneur. Dia o Senhor vai me Un abençoar. jour, le Seigneur va me bénir. Dia, quando o Senhor quiser, Un jour, lorsque le Seigneur le voudra, o Senhor vai me curar. il va me guérir. Oh, irmã Daisy, é o Senhor Oh, que la sabe. hein? sœur Daisy, c'est le Seigneur É o qui Senhor que sait. faz essas C'est coisas. lui qui fait ces Quando choses-là. Ele quiser, Quand il le Ele voudra, vai me curar. il va me guérir. e Deus vai dizer, Et Dieu va te dire, eu já te disse que eu já te curei. je t'ai déjà dit que je t'ai guéri. Estou a dizer alguma inverdade, irmãos? Est-ce que je dis quelque chose qui n'est pas vrai? Eu já disse que eu já te abençoei. Je t'ai déjà dit que je t'ai béni. Eu já disse, se podes crer, tudo é Je possível. t'ai ao que déjà crê. dit que si tu peux croire, tout est possible à celui Eu qui já croit. disse que o meu filho levou as Je t'ai tuas déjà dores. dit que mon fils a Levou pris as sur tuas lui tes enfermidades. maladies, tes infirmités, Amém? tes Então, douleurs. o irmão tem fé, Alors, tu as la foi. mas muitas vezes não temos a ação. Mais souvent, nous n'avons pas, E c'est nós precisamos l'action. de unção. Et nous avons besoin de De ação. de ação. l'action. Amém. A fé sempre exige passo correspondente. La foi exige toujours un pas correspondant. E quando confessamos algo pela fé, Et quand on confesse quelque chose par la foi, Deus opera no Dieu sobrenatural. agit dans le surnaturel. Porque Ele vem para cumprir a sua palavra. Parce qu'il vient pour accomplir sa Ele parole. vela pela sua Il palavra veille sur sa parole para fazer cumprir. pour l'accomplir. Para fazer cumprir. Pour l'accomplir. Deus vela pela sua Dieu palavra. veille sur sa parole. É por isso que eu digo aos irmãos, C'est pour ça que je vous põe dis, pressão sobre Deus. mets la pression sur Dieu. Foi Ele que disse. C'est lui qui a dit. Amém. Amen. Amém, irmãos? Amém. Na minha angústia, Dans quando ele me disse, vai comprar terreno, Dans mon angoisse, lorsqu'il m'a dit va acheter un terrain, eu disse, Deus, a ideia não é minha. moi j'ai dit Dieu, c'est pas mon idée. Foste tu que me mandaste. C'est toi qui m'as demandé És d'y tu que aller. diz a tua C'est toi palavra. qui as dit. Amém. Amen. Deus opera sempre Dieu quando nós agit agimos toujours lorsque pela nous fé. agissons par la foi. A fé. Amém. Eu já disse aos irmãos que a fé não impressiona as pessoas. Je vous ai déjà dit que la foi n'impressionne Mas pas agrada a Deus. personne, mais elle plaît à Dieu. Agora sim vou terminar. Minuto. Maintenant, oui, je vais terminer. Amém. A fé ri das impossibilidades. La foi se moque des impossibilités. Amém. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Amém. Amen. Muita gente se riu de mim, irmãos. Vous savez, beaucoup se sont moqués de moi. Há pessoas que se riram de mim. Il y a personne qui se sont moqués de moi. Abrir a Ils ont dit- igreja lá em França. Ah, ouvrir une église en France. Aquilo nem mês dura. Oh, ça va durer même pas un mois. Isso não é para todos, já? Ça n'est pas donné à tout le monde. Lá em França. Là-bas en France. O que é que ele conta? Qu'est-ce qu'il raconte, Quem ele là? pensa que é? Mais il pense qu'il est qui, lui?
Alguns escreveram-me cartas Certains m'ont carrément écrit des lettres para me desencorajar, pour me décourager. mas hoje rio. Mais aujourd'hui, Amém? je souris. Não estamos aqui? Est-ce que nous ne sommes pas là? Não estamos aqui? Est-ce que nous ne sommes pas E là? mais vão chegar. Et d'autres vont Amém? arriver. Então a Amen. fé Alors la foi croit avant de voir. A fé fala antes de Elle acontecer. parle avant que cela A n'arrive. fé age antes de Elle sentirmos. agit avant de ressentir. A fé faz-nos sempre entender aquilo que vem de Deus. Et la foi nous fait toujours comprendre ce qui vient de Dieu. Hoje deves alinhar a tua fé com a palavra de Deus. Aujourd'hui, tu dois aligner ta foi avec la parole de Deves Dieu. trocar a esperança passiva por fé Tu ativa. dois changer l'espérance passive par la foi active. Trocar o silêncio pela confissão Et ousada. changer le silence par la confession osée. E eu termino nesta manhã dizendo: Et je termine ce matin en o disant justo que le juste vive pela vit fé. par la foi. Amém. Amen.